Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que você está nessa noite? Espero que bem, que a graça abundante, a misericórdia do Senhor esteja sobre a minha e a sua vida nessa noite. E eu quero te convidar sem demoras, que você acompanhe na projeção, ou você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 18, do versículo 21 em diante. Deixe a sua Bíblia aberta, que a gente hoje vai passear um pouco por ela. Amém? Todos acharam? Misericórdia. Vamos ficar de pé. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21 em diante, diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolha um dos novilhos e preparem no primeiro. Visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles: Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproxime-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: Encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta.
Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E agora seja toda do nosso bom Deus. A igreja diga: louvado seja. Queridos, podeis assentar. Irmãos, uma coisa que eu não tinha me apercebido nesse texto, mas que me chamou muita atenção, é a questão de como pessoas estão se comportando nos dias de hoje. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios, se eu não me engano, capítulo 22, versículo 6, que nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Isso, 22, 6. Nós devemos instruir nossos filhos, sobrinhos, filhos de vizinhos, o caminho que ele deve andar. Não é o caminho da religião, é o caminho que conduz à salvação, da qual Jesus, ele mesmo diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Jesus nunca disse, a palavra de Deus nunca ensinou que você tem que ensinar religião ao teu filho. Jesus nunca disse que você tem que sentar com o seu filho e botar para ele uma mesa farta, mostrando fotos, cartazes de todas as religiões do mundo, para que seu filho pudesse aprender um pouco de cada religião, ou até mesmo a filosofia de cada uma delas. Mas ele instrui que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho que ele deve andar, para que mais tarde, mesmo quando ele venha envelhecer, no meio às tempestades das vidas, as dificuldades da vida, ele não venha se afastar da presença do Senhor. E aí o tema da mensagem de hoje é: restaurando meus familiares no altar do Senhor. E aí, irmãos, eu fico lendo esse texto, estava vendo alguns dos nossos familiares. Por exemplo, eu tenho um tio que, conversando com ele há bastante tempo, ele dizia o seguinte: olha, eu sigo a religião dos meus pais. E sabemos que Jesus não é uma religião, Jesus não é uma filosofia, Jesus não é um quebra-galho, um passatempo. Ele diz: eu sou o caminho, não adianta você pegar atalhos, eu sou o caminho. As religiões do mundo, queridos, podem te conduzir a Deus, mas em juízo. Aquele único caminho que pode te levar até a presença do Pai, seja em glória, seja em oração, é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a porta estreita. E vemos pessoas, irmãos, hoje que elas não sabem o caminho que elas devem andar. E elas vão por onde? Vão pelo caminho da religião. Elas seguem a religião do pai, do avô, da tia, porque alguém pegou desde criança e levou para ali. Quando na verdade a Bíblia diz que nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. Um caminho de santidade, um caminho de postura diante da palavra de Deus. O problema, irmãos, é que o povo aqui, ele andava disperso. O povo que foi liberto, o povo foi liberto do Egito, o povo que morou em tendas, o povo que foi cativo durante 400 anos, aquele povo, ele foi liberto. Passados os tempos, aquelas pessoas lá atrás foram morrendo, e naquele tempo não tinha Bíblia. O que eles tinham, era chamada transmissão oral. Era que os tataravós falavam para os seus filhos, e aí iam passando de geração em geração, até que viesse alguém e começasse a escrever. Feito isso, irmãos, conforme era passado de geração em geração, contando-se histórias, os relatos do que havia acontecido, aquele povo foi crescendo, ouvindo as histórias. Mas chega uma parte do tempo, uma parte da história, que o povo começa a se afastar porque alguém está distorcendo a história. E aí entra em ação o profeta Elias. Olha, até quando vocês vão ficar com dois pensamentos? Só existe um Deus, mas vocês estão adorando a Baal.
quando na verdade o Senhor dos exércitos, Yahvé, é o Deus verdadeiro. Mas o povo, queridos, eles não sabiam responder, porque aquela transmissão oral deixou de existir. Os pais, os avós deixaram de falar para os filhos deixaram de passar os acontecimentos para os avós. E aí eu pergunto, onde está aquela linda história que Deus tira o pessoal do meio do Egito, da casa da servidão, onde o povo ficou 400 anos em meio à escravidão, levando chibatadas, chicotadas? Onde estão aquelas pessoas que contavam a história a respeito da abertura do Mar Vermelho, da qual Deus manda que Moisés siga ali por dentro das águas, quando o mar se abre e consegue pisar em seco, levando ali uma multidão? Onde está aquela história que eles conseguem atravessar, mas os egípcios não? Onde está aquele que contavam histórias, relatos bíblicos? Foi se perdendo, irmãos, por vãs filosofias. Eu penso, e a grande confusão hoje que todo mundo diz que é filho de Deus, quando na verdade a Bíblia vai dizer, lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nicodemos não entende e chega para Jesus quando ele disse: olha, necessário vos é nascer de novo. E ele pergunta: Rabi, mestre, como pode um homem velho voltar lá para o ventre da sua mãe e ter que nascer? E aí Jesus diz para ele: rapaz, se você é o cara, se você é o camarada top aqui das galáxias aqui em Israel, você não está entendendo. Eu te falar coisas simples, como é que você pode entender as coisas espirituais? Você precisa nascer de novo. Deixa de ser religioso e começa a me seguir, porque eu sou a verdade, o caminho e a vida que te conduz até a vida eterna. E por aí, irmãos, nós vemos pessoas hoje, assim como os profetas de Baal, gritando desesperado. Pessoas que ainda não têm como se agarrar no Deus verdadeiro, porque foram ensinados errados. Foram ensinados que tem que colocar um olho de boi atrás da porta. Outros foram ensinados que tem que acender uma vela para o anjo da guarda. Outro diz que tem que acender uma vela para o anjo de luz. Se o meu anjo já é de luz, para que ele quer uma vela? Me explica. E aí, irmãos, pessoas vão sendo ensinadas erradas, porque nós deveríamos ensinar os nossos filhos o caminho que ele deve andar, e nós permitimos que algum parente que não professa a mesma fé que nós, ensinar outra coisa para os nossos filhos que não é a verdade. Às vezes, irmãos, não é nem um parente, às vezes é aquele canalzinho do YouTube que o nosso filho, nosso sobrinho, nossos netos estão assistindo, que aparentemente não tem nada a ver. E aí quando vai ver, já tem um laço de Satanás puxando as nossas crianças. Todo cuidado é pouco. O povo estava entre dois pensamentos. O povo já não sabia mais quem adorar, o povo não sabia mais para quem olhar. O pessoal já estava, tipo assim, tanto faz, os dois são deuses. Incrível, queridos, é que a cena de Elias aparece para confrontar, colocar um xeque-mate nessa situação. E eu te pergunto, onde está os Elias do século 21? Aquele que vai mostrar o verdadeiro caminho, mostrar que eles precisam de salvação, e sem Jesus não vão ter vida eterna. Pessoas, queridos, assim como os profetas de Baal, estão se cortando, estão sacrificando uma coisa que Deus não pediu para sacrificar. Alguns estão arriando os despachos nas esquinas, outros estão subindo a escadaria da Igreja da Penha de cabeça para baixo. A palavra de Deus diz que misericórdia eu quero e não sacrifício. O Senhor está mais preocupado com o nosso coração do que o nosso viver diário, de como nós vamos adorá-lo, de como nós vamos fazê-lo. O Senhor está mais preocupado conosco
saber como nós estamos, porque muitas vezes no corre-corre, nós deixamos de fazer a nossa devocional. Nós passamos os dias e falamos assim, não, hoje eu estou muito cansado, aí senta, aí vê televisão, o jornal, aí o jornal a novela vai assistir o Big Brother, e aí quando vai ver já é hora de acordar para trabalhar, e eu não fiz a minha devocional. E aí quando você vai botar a tua devocional em dia, você tem que ler 10 capítulos e você fala, ano que vem eu começo de novo, e mais uma vez aquele círculo se repete. E aí, queridos, você quer restaurar o teu familiar, o teu parente? Quantos aqui tem parentes não crentes, que ainda não servem ao Senhor? Levanta sua mão, mas levanta bem alto. Creio que é a maioria. Você quer que eles sejam salvos? Para levar meus familiares ao altar do Senhor, precisamos, queridos, atrair a atenção deles. Versículo 24 e 30, a parte B, vai dizer o seguinte: então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E o povo aproximou-se dele. Queridos, se você não tiver um assunto que prenda a atenção, não só da nossa parentela, como de qualquer outra pessoa, nós nunca vamos conseguir trazê-los até Jesus. As pessoas conversam de tudo: política, futebol, novela. Mas quando chega para falar de Jesus, parece que tem uma trave. Alguma coisa impede de falar de Jesus. Por mais que você tente achar uma brecha, você não consegue falar de Jesus. Por que será? O engraçado, irmãos, é que se nós não tivermos uma postura, nós não tivermos argumentos convincentes no tocante à vida cristã e à palavra de Deus, nunca conseguiremos atrair a atenção dos nossos familiares. Irmãos, eles podem falar o que for de você, que você é chato, que eles não aguentam mais falar de Jesus, porque tudo na vida você fala de Jesus. Mas você já parou para prestar atenção que quando o calo aperta, a primeira pessoa que eles procuram é você? Amém? Você já percebeu que eles, olha, ora por mim, olha, eu tenho uma entrevista de emprego, ore por mim, olha, fulano está doente, ore por ele. Você é chato que dói. Você, quando começa a falar de Jesus, as pessoas começam a sair assim de fininho. Ah, vou ver ali a panela no fogo. Ah, o celular está me tocando. Mas quando precisam, é você que eles procuram. E é nesse momento, queridos, que nós devemos ter argumentos sólidos para que eles possam ser atraídos pela palavra do Senhor. Naquele tempo, irmãos, você deve se perguntar: pastor, o senhor leu que existia duas divindades, o Deus Criador e Baal, uma divindade fenícia, criado por mãos humanas, uma estátua da qual as pessoas tinham que adorá-la. Mas por que a disputa com fogo? Primeira questão, irmãos, existiam 3 conceitos para a divindade responder com fogo. A primeira, o fogo era indício da presença de Deus, ou uma espécie de teofania de Deus, uma aparição de Deus. Você lembra quando Moisés estava no monte, quando a sarça não se consumia, ela pegava fogo e não se consumia, e dali saiu a voz do Senhor falando com Moisés? Era através do fogo. O fogo está relacionado aos relâmpagos produzidos pela divindade da tempestade. Tanto Deus, nosso Criador, é Ele que controla a natureza, é Ele que sabe onde vai chover, os relâmpagos, a quantidade de raio. Aí o homem, influenciado por Satanás, constrói ali uma estátua para que pudesse ser adorado, e diz o seguinte: olha, esse aqui
é o Deus que controla tudo. Se chove, molha a terra e a natureza, as ervas do campo começam a brotar. Se a agricultura vai ser boa, é porque Baal está abençoando vocês. E as pessoas não procuram um relacionamento sólido com Deus Criador e começam a pecar, começam a se deixar levar, como diz a palavra de Deus, as más conversações. Algumas versões vai dizer, as más companhias corrompem os bons costumes. E aí, irmãos, Yahvé é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra e de tudo que nele existe. Era adorado pelos judeus, mas infelizmente deixaram que Baal, uma divindade adorada em Tiro, Sidom e Canaã, sendo introduzida na vida dos hebreus por meio de Jezabel, uma rainha pagã, lá do meio dos sidônios, que fizeram uma aliança com Acabe e se casou. E aí o reino começa a ser influenciado por essa mulher. Acabe se deixa se levar por essa mulher e a mulher começa a governar todo o povo, introduzindo a cultura do seu povo ali no meio do povo de Deus. Infelizmente, irmãos, pessoas dispersas tornam-se confusas, sendo levadas por qualquer vento de doutrina. Em Efésios 4, 14 e 15 vai dizer: o propósito é que sejamos mais como crianças. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pelas astúcias e espertezas de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pessoas estão longe dos caminhos do Senhor, não sabem ou já se esqueceram quem é o verdadeiro Deus. Pessoas, irmãos, que infelizmente já estiveram na casa do Senhor, mas hoje você vai ver, estão nos blocos carnavalescos da vida. Versículo 21 vai dizer o seguinte: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. O povo estava tão acostumado que as coisas estavam que para eles nada fazia diferença. Irmãos, o povo deixou de adorar o Senhor porque deixou de olhar para Cristo, deixou de olhar para Deus. O círculo vicioso do livro de Juízes era: o povo pecava, Deus levantava uma nação para fazer guerra com Israel. Israel se voltava para o Senhor levantava ali um juiz para julgar o pecado do povo e para libertar o povo. Morria aquele juiz, novamente Israel voltava a pecar contra o Senhor. Deus levantava uma nação, era aquele círculo vicioso, não saía daquilo. Veio o período da monarquia, não mudou nada. Depois que Salomão vem morrer, o reino é dividido entre o reino do norte e reino do sul, Israel e Judá, onde todo o reino do norte começa a sua idolatria, porque não queriam que o povo se juntasse novamente com o reino do sul. O triste é que abandonaram o Senhor e depois foi todo mundo para o cativeiro e nunca mais tiveram notícia desse povo. O povo estava mal acostumado, o povo deixou de prestar atenção na lei do Senhor. Salmo 1 vai dizer que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O problema é que nós estamos mais preocupados com o que passa na televisão, do que passa no celular, do que nós vemos aqui a palavra do Senhor que nos orienta, que nos conduz, que nos alimenta, que nos satisfaz, que preenche o nosso vazio do nosso coração. A cada dia você vê mais pessoas desanimadas. Não é porque está cansado não, querido, é porque estão perdendo a alegria da salvação, estão perdendo as forças. Pastor,
Como o senhor pode provar isso na Bíblia? É simples. Satanás chega até Jesus e fala o seguinte: olha, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E Jesus vai dizer para ele o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Você tem hoje a palavra de Deus. Você tem feito uso dessa ferramenta? Você tem se alimentado dela? Por onde andam, irmãos, as pessoas que cantavam, tocavam, participavam de peças, faziam evangelismo, iam de porta em porta, de casa em casa. Você já procurou saber por onde anda esse povo? O povo está disperso. O povo está em dois pensamentos. Não se assuste que eu vou falar, mas eu fiz uma pesquisa. A maioria dos cantores internacionais, Whitney Houston, Ray Charles, Beyoncé, esses cantores de fama, a maioria saíram de dentro dos corais das igrejas, sejam protestantes, evangélicas ou católicas, romanas. Trocaram a glória de Deus pelo poder da fama. Pessoas que fazem isso hoje, elas não têm prazer, elas não têm forças para chegar na casa do Senhor. Quantas pessoas que você conhece que estão afastadas do Evangelho, passam por você aqui na porta, muito mal te cumprimenta, alguns abaixam a cabeça, outros viram o rosto, outros atravessam para o outro lado, porque não tem forças para estar aqui conosco na casa do Senhor. Para restaurar meus familiares no altar do Senhor, eu preciso levá-los a restaurar o altar que foi deixado em ruínas, ou seja, foi abandonado. Pessoas, quando saem da presença do Senhor, elas abandonam o local de adoração. O altar, queridos, é lugar de sacrifício, local de entrega, local de adoração. Versículo 30, a parte B, vai dizer: o povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Estava quebrado. Talvez estivesse ali carvão ainda, tivesse um osso do sacrifício, sangue que foi aspergido. Talvez estivesse caindo aos pedaços, teia de aranha, porque ali foi um local de adoração, e pessoas trocaram a presença de Deus por alguns minutos, alguns segundos de fama, trocando a glória do Deus incorruptível por imagem feita por mãos humanas. Altar é lugar de sacrifício, entrega e adoração. Sacrifique um pouco do seu tempo por um familiar. Se possível, queridos, faça uma visita. Mas quando você for, seja bênção. Você já foi na casa de parente? Creio que a maioria. Você viu fulana? Você viu fulano? Uma vez eu tive que ser deselegante. Eu fui visitar uma pessoa, e a pessoa começou a falar mal de uma outra pessoa. Eu falei assim: olha, eu sinto muito te informar, mas eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para ler a palavra de Deus contigo e orar pela sua vida. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Eu precisava ouvir isso. Tem autoridade. Você é sacerdote. Visite, leve uma palavra. A palavra de Deus vai dizer que quando você adentrar a uma casa, diga: paz seja sobre essa casa.
Se você sair de lá e não te receberem, sabe o que você faz? E vai embora. Sacode a poeira dos teus pés, vai embora. Não se esqueça que o Senhor te colocou sobre a atalaia, sobre a tua parentela. Não espere, não faça como alguns que esperam que o diácono vai na casa do parente orar. Outros esperam que o pastor vá para orar. Outros vão esperar o líder de célula para orar. Queridos, raciocina comigo o que diz no Salmo 40. Esperei, vamos lá? Esperei. Ele disse o quê? Por que Deus se inclinou para mim? Para ouvir o quê? A minha oração. Por que você sai daqui e você vai ali na esquina ali porque a oração é forte? A sua é o quê? Água com açúcar? E aí? Pastor, ali tem uma irmã que ela quando ora tudo treme. Deve ser calafrio. Ou então rachadura no piso, na coluna. Porque Salmo 40 vai dizer que Deus se inclina para ouvir o meu clamor. Não é o clamor de A, de B, isso é o meu. Você conhece um Deus que se inclina? Deus se inclinou para ouvir a minha e a sua oração. Por que eu tenho que chamar uma outra pessoa para orar, quando a função de orar pelo meu parente, pelo enfermo é minha? Pastor, mas eu não tenho título. E onde que a Bíblia diz que tem que ter título para você orar? Mateus 6, capítulo 6, versículo 6, vai dizer o quê? Quando você orar, entra no teu quarto, feche a porta, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai o quê? Te recompensar. Você imagine, todo dia, vai pastor Alcino, vai pastor Luiz Cláudio, vai pastor Carlão, vai os diáconos, vai A, vai B, porque o irmão não quer orar. É o chamado crente 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim? Você pode orar por mim? Às vezes a gente ri, irmãos, mas a gente está rindo da gente mesmo. Quantas vezes a gente fez isso? Ah não, a irmã ali é do reteté, canela de fogo, vai dar certo. E você ora, faz e nada. Eu tive que ouvir dos lábios de um pastor ele dizer o seguinte: irmãos, meu casamento estava indo por água abaixo. Eu estava me matriculando para ir ao seminário. Minha esposa estava pedindo divórcio. E todo lugar que tinha uma oração, que as pessoas diziam assim, vai ali em tal canto que está tendo uma oração forte, ele ia. Um belo dia ele tomou uma decisão e falou o seguinte: Senhor, eu não vou para lugar nenhum a não ser a tua casa, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, usa um profeta para falar comigo. E aí, irmãos, uma coisa que eu achei lindo é que ele chegou na igreja querendo ouvir a voz de Deus. E naquela noite o pastor pregou sobre dízimo. Ele veio muito frustrado, muito. Seu filho com 7 anos era discipulado pelo pai desde os 5. O pai sentava, ensinava a palavra de Deus para o filho. Com 6 anos, o filho na salinha já era como se fosse um jovem diácono, se preparando para ser pastor, servindo na igreja os coleguinhas, pregando, ministrando a palavra do Senhor. E não se assuste, o filho não sabia de nada. E aquele pastor relatou que o filho estava sentado numa cadeirinha atrás, ele tinha ido para casa sozinho. E ele disse que o filho chega para ele e fala o seguinte: papai, assim diz o Senhor, eu estou restaurando a tua vida nessa noite. Os olhos do pai encheu d'água.
ele não entendeu nada. E esse pastor ele falou que não entendeu mais nada ainda. Quando ele chegou em casa, a esposa o recebeu com um sorriso e um abraço, dizendo o seguinte: eu rasguei os papéis do divórcio. Talvez você esteja procurando lá fora o que você tem dentro da sua casa para você cuidar. Detalhe, irmãos, quando ele contou essa história, quando ele relatou esse fato, ele disse que o filho não ouviu ele falar sobre esse assunto, mas ele guardou no coração até que se cumprisse a palavra do Senhor. Familiares têm abandonado o altar por causa de dedos apontados. Não aponte dedos, abra os braços. O próprio Jesus morreu de braços abertos, nos atraindo a Ele. Você já viu como é que morrem as múmias? Quando vai enterrar os faraós? E Jesus, quando morreu, ele morreu assim, de braços abertos. Jesus não fechou os braços para receber ninguém. Às vezes, irmãos, a gente faz de tudo, a gente ora, a gente leva o nosso parente na igreja. Fulano, lá na classe dele das crianças, vai se apresentar na igreja. Fulano vai se batizar. E aí você começa a pedir a Deus, né? Para a pessoa vir naquele dia. Vai ter uma peça, vai ter uma cantata de Natal. E o teu parente vem na igreja. E aí, pela misericórdia e graça, o pastor prega, né? Faz um apelo. E aquela pessoa vem chorando, levantando as mãos, dizendo que quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas você não discipula, você não cola, você não está ao lado daquela pessoa, porque vai dizer que isso é obrigação do pastor discipular. Você vai dizer que é obrigação do diácono discipular, é obrigação do líder de célula discipular. Quando Jesus não nomeou quem vai discipular, ele falou para os seus discípulos: vão e façam discípulos. Ele não disse que é o pastor da igreja que tem que discipular, é vocês. Mas você não faz. Mas aí o meu parente novo convertido não sabe distinguir a mão direita da esquerda, ele vai para uma festinha de aniversário. E alguém chega para ele e diz o seguinte: um copinho só não faz mal. E daqui a pouco ele toma aquele copinho e já começa meio que cambalear e toma outro copinho. E aí você, com a mão cheia de dedo, você começa a apontar erros e defeitos. Quando chega no dia seguinte, você chega para o pastor: pastor, seu fulano aceitou Jesus, mas estava lá na festa enchendo a cara. E aí, irmãos? Tem um hino do cantor cristão que diz que nós devemos olhar com simpatia o erro do irmão. Não aponte erros, abra os braços, abrace. Meu irmão, eu sei que você errou, não está fácil, eu estou aqui para te ajudar, eu já passei problema semelhante, eu estou aqui para te ajudar. Restaure o altar do Senhor segundo o número de seus familiares. Versículo 31, a parte A. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó. Queridos, não esqueça nenhuma pedra. Pastor, minha parentela tem 1000 e tantas pessoas. Já fez isso por família? Por exemplo, lá em casa é a família Correia. Meu pai da Mata, minhas irmãs,
se eu não me engano, Natália Alcântara, que já mudou, já é uma outra família. Mas eu tenho que lembrar de colocar a família Correia no altar da casa do Senhor. Eu tenho que lembrar de colocar a família Alcântara, a família da Mata, a família Nascimento por parte dos meus enteados, a família Souza. E eu descobri, irmãos, que você jogar a pedra num cachorro, você errar, você acerta um parente meu. Tem um parente no Rio Grande do Sul que eu nunca vi, mas eu sei que tem. Tem aqui alguns em Belfor Roxo, outros ali no Complexo do Alemão, outros no Ceará. No Ceará é onde mais tem. Está tudo espalhado, tem até nos Estados Unidos. Eu tenho que colocar eles, queridos, no altar do Senhor. Eu tenho que orar pela vida deles, para que se cumpra a vontade de Deus na vida deles. Convide o Espírito Santo a fazer parte dessa restauração, pois Ele é teu ajudador. Não tente fazer nada sozinho. Vai dizer aqui, versículo 34, encham de água 4 jarras grandes e derrame-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E aí fez a primeira vez, fez a segunda vez, fez a terceira vez. E detalhe, ele cava um rego em volta ali do altar. Ele molha o holocausto, o novilho. Aquele novilho representa Cristo. Cristo intercedendo pelos nossos familiares, nossa parentela. A água derramada me faz lembrar o Espírito Santo, da qual Jesus disse que se nós bebêssemos, a mulher samaritana bebesse da água que ele desse, do seu ventre fluiriam rios de águas vivas. Aquela água representa o Espírito Santo, correndo em volta do altar. Diz a palavra de Deus que a água escorria do sacrifício, do altar, e molhava, e ali descia, ia rodando. Permita que o Espírito Santo de Deus possa envolver você e a seus familiares. Não tente fazer nada na força e na raça. Não tente fazer nada pelo seu próprio braço. Você tem que ir para a igreja. Eu não quero. Não é assim. Hoje você... Não é assim. É no jejum e na oração. É na ligação direta com Deus. É você colocar o teu joelho no chão, clamar ao Senhor. Irmãos, todos os dias eu tenho orado para que Deus faça um milagre nos meus familiares, a começar pelos meus filhos. Minha irmã estava afastada, ela está aqui hoje. Todo mundo sabe que a Natália é minha irmã. Tenho orado, está sendo uma luta espiritual muito grande para trazer a outra que é encostado a mim. Tenho orado para que meus pais voltem, quer dizer, eles se convertam e venham para a casa do Senhor antes de passar daqui para o outro lado, para a eternidade. Uma eternidade talvez sem Jesus. Qual é o número da tua parentela para que você possa restaurar o altar e colocar cada um deles? Ofereça sacrifícios ao Senhor, queridos, invista tempo em oração e leitura da palavra. 1 Pedro 2,5 vai dizer que vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É você que tem que pagar o preço. O Senhor chamou você para interceder pelos teus familiares. Pastor, eu já tentei. Pastor, eu fiz. Será que você fez da forma certa? Ou você só tentou? Irmãos, eu cansei de ver pessoas falar o seguinte: olha, você tem que ir para a igreja. Deus tem um plano na sua vida. Já é alguma coisa, mas isso não basta. O que eu ouvi era o seguinte: olha, eu fumo, eu bebo, eu sou todo errado, Jesus não quer nada comigo. E aí você pega, você não tem argumento, você dá as costas e vem embora. Você acabou de deixar uma alma ir para o inferno. Você perdeu a oportunidade de livrar aquela vida dos laços do inimigo, porque você
não se preparou. E aí, queridos, eu quero celebrar o que eu estou fazendo passo a passo. Para celebrar meus familiares no altar do Senhor, eu preciso ser provocador de milagres. Pastor, o senhor quer que eu faça o quê? Ressuscite os mortos? Que eu dê vista aos cegos? Que eu faça o mudo falar, o coxo andar? O senhor quer que eu faça o aleijado largar a muleta? O senhor quer que eu faça descer fogo do céu? O senhor quer que eu faça o quê? Quando Nova Iguaçu estiver tendo enchente, eu levante a mão e diga para parar de chover? É assim? Não. Seja você provocador de milagres. Comece a profetizar bênção na vida do teu parente, do teu familiar. Comece a mostrar para eles as coisas boas que Jesus tem na sua palavra, que tem preparado para cada um. O problema, irmãos, é que a gente vai deixando as coisas de lado. Versículo 37 vai dizer: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Irmãos, o maior milagre não era fazer descer fogo do céu. Elias já estava acostumado a fazer isso. Tentaram levar Elias preso. Homem de Deus, desce, vamos com a gente. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma. Desceu aquela labareda e consumiu aqueles homens. Veio o segundo, a mesma forma. Homem de Deus, desce e vem com a gente. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma. Na terceira vez foram fazer a mesma coisa, parecida. Enviaram lá os homens para prender Elias. Elias diz o seguinte: quando Elias ia falar, o anjo virou e falou o seguinte: olha, desce com eles. Só pelo fato da humildade que aquele homem pediu a Elias para ir com eles. Poupe as nossas vidas. Elias estava acostumado, ele sabia de onde vinha o fogo, ele conhecia o Deus que a ele servia. Mas o maior milagre que aconteceu naquele dia, queridos, era fazer o coração do povo se voltar para Deus. Era mostrar que só existia um Deus em toda a terra, o Deus criador dos céus e da terra. O Deus que colocou divisão entre o dia e a noite, o Deus que fez separação entre os firmamentos, a água no céu e a água do mar. O Deus que pôde colocar ali, com uma palavra, Ele disse: olha, que haja. Mas que com um gesto, Ele pega o homem do pó da terra, forma o homem e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Esse é Deus. Permita que em meio à dificuldade, eles vejam que você é um servo obediente ao Senhor e que tem prazer de estar na casa do Senhor. Versículo 36, a parte B: que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Permita que os seus parentes vejam você servindo ao Senhor com alegria. Não cause escândalos quando as pessoas olharem para você. E aí, vai para a igreja hoje? É, né? Se eu não for, aquilo lá não anda. Eu sou responsável lá de ficar na portaria. Eu tenho que ficar lá com a plaquinha. Não, eu tenho que ficar lá com as crianças, porque se eu não for, o negócio não... Como é que o teu parente, como é que um parente seu vai querer entrar numa igreja, se você pinta a igreja como uma igreja desorganizada? Que prazer a pessoa vai ter de adentrar a casa de Deus, se você pintou a igreja do seu modo, do seu ponto de vista. As pessoas querem chegar no lugar onde é bem falado. Irmão, vocês já repararam que quando a pessoa ela quer ir no médico em determinada área, ela procura saber se aquele médico é bom? Eu quero ir no dentista, vem cá, o dentista lá é legal? Ele, vai direitinho, devagar, e já chega logo enfiando a broca no dente da gente. Eu quero ir lá no ortopedista. Como é que o ortopedista faz quando a gente chega na sala dele? Ele conversa direitinho. Essa doutora é boa? Principalmente mulher quando quer ir na ginecologista. Essa doutora é boa?
Ela tem paciência? Como é? A gente quer saber, irmãos. Talvez as pessoas estejam perguntando para você, como é que é lá na sua igreja? Se eu chegar lá, olha, eu era da religião tal, eu estou afastado da igreja tal, será que quando eu chegar lá, as pessoas vão me receber bem? Ou as pessoas vão ficar me olhando de cara feia? Se você não sabe responder essa simples pergunta, fale o seguinte: provai e vede. Como assim? Vai lá, tire suas próprias conclusões. Faça, queridos, os cegos espirituais entenderem que somente Deus é o Senhor da vida deles. Somente Deus é o Senhor que pode responder ao que clamar. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Está na hora, irmãos, da nossa parentela olhar para a gente e ver Jesus nas nossas vidas. É difícil? Demais. Porque algumas pessoas, quando olham para você, elas não estão procurando só Jesus, elas estão procurando algum defeito em você para apontar o seu defeito com desculpa para não receber a Jesus como o único e suficiente Salvador. Conheço pessoas que dizem o seguinte: não, eu não vou para a igreja não, que para mim ir para a igreja é igual fulano. Desculpa. Só que naquele grande dia, irmãos, eles não vão ter desculpa. E aí Jeremias 33:13, o texto conhecidíssimo, vai dizer: clamem a mim, e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Eu queria te desafiar, querido, você que já é um salvo em Cristo Jesus, você já intercedeu por algum parente teu? Você já começou a calcular o número da tua árvore genealógica? Você já começou a calcular aqui a família do teu tio, a família dos teus primos, a família e por aí vai? Aquela que vem na sua cabeça, na sua mente nesse momento. Você já começou a interceder por eles? Você já colocou isso no coração alguma vez, de interceder? E aí eu queria te desafiar, querido, a que você ficasse de pé. E se você sentir no seu coração a vontade, eis aqui o altar da casa do Senhor. E eu queria te convidar a você a começar a restaurar o altar da vida da tua parentela. Colocar a cada um no altar da casa do Senhor.